Bom dia. Bom dia. Bom, que bom que nós temos um representante aqui. Estão chegando mais 3 representantes de sexo masculino, porque só mulher estudando a Bíblia é uma coisa muito perigosa. Mas sejam bem-vindos, tá? Já tínhamos um colega ali, né? Vocês vão ficar separados das mulheres porque pensam que aqui é uma sinagoga? Não, fica à vontade, tá? Para ficar, se quiser ficar aqui do lado também pode. Muito bem. Hoje quase não existe isso na sinagoga. Já tem a sinagoga que está todo mundo misturado. Só algumas que ainda tem essa tradição de colocar uns para um lado e outros para o outro. Pois bem, hoje nós vamos tratar da geografia bíblica. É muito importante. Às vezes a gente acha a aula de geografia uma coisa chatérrima, né? Mas não vai ser chato. Primeiro que eu vou dizer é isso. Segundo, que nós somos estrangeiros para a Bíblia, ou ela é estrangeira para nós, porque os acontecimentos estão marcados em outros lugares e falam nome de lugares que nós não conhecemos, não é bem ali, nós não temos a memória desses lugares, às vezes nós não sabemos, nós não entendemos. E um conhecimento da geografia bíblica nos ajuda a compreender os textos bíblicos, tá? Então esse é o nosso propósito. Nós vamos tentar, tudo que nós vamos ver aqui é para nos auxiliar a entender os textos bíblicos, ok? Então vamos lá. Qualquer momento vocês podem perguntar, fazer as colocações de vocês. O importante é que a gente saia daqui com alguma noção, para a gente entender bem o texto bíblico. Vou dar um exemplo. No Evangelho de Lucas há uma passagem que Jesus diz assim: vocês sabem se vai chover ou se não vai chover, mas vocês sabem os sinais do tempo, clima, a meteorologia, mas vocês não sabem o sinal dos tempos, do tempo de Deus, que é Ele. A gente pode achar isso um pouco estranho, mas Israel, ele é uma faixa, é uma pequena faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e grandes desertos. Ele é assim uma tira, como diríamos aqui no Nordeste. E se o vento vem do deserto, não tem nenhuma possibilidade de chover. Ele traz a massa de ar quente, não chove. Tem até nome para esse vento, chama-se siroco. É um vento que vem do deserto. Ele traz tempestade de areia, ele traz calor, ele não traz chuva, nenhuma possibilidade de chuva. Se o vento vem do mar Mediterrâneo, tem chuva. Então, olha aí, para a gente entender essa passagem, já precisamos saber pelo menos que a terra de Israel fica entre o deserto e o mar. Então, algumas coisas, às vezes a gente fica sem entender direito, ou então o que é pior não é quando a gente não entende. Desculpa aí, mas o pior é quando a gente acha que entendeu tudo errado. Então, o problema às vezes pior é quando a gente acha que entendeu. Então, nosso tema de hoje se divide em 4 partes. A primeira parte, nós vamos localizar a terra de Israel no mapa mundi, saber que nomes essa terra já recebeu, porque hoje quando a gente fala Brasil, todo mundo entende. Mas o Brasil, ele já teve outros nomes, ele já se chamou Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Brasília. Já se pensou que isso aqui fosse uma ilha, uma ilha no meio do mar, por aí aqui. Então, se hoje a gente estivesse lendo as histórias antigas, como elas foram contadas, nós teríamos lá outros nomes para o Brasil. Então, às vezes, tem lá Canaã, a gente não sabe o que é, Terra Prometida,
Terra de Israel, Judéia, Galileia, esses nomes aí, o que é isso, afinal de contas? Que nomes são esses? É tudo o mesmo lugar? Como é que funciona isso aí? Nós precisamos primeiro ter um esclarecimento sobre isso. Segunda coisa, nós temos que saber é que essa pequena terra, devido também à localização geográfica, o principal motivo foi a localização geográfica, ela foi dominada por vários impérios e ela foi influenciada, muitos acontecimentos bíblicos estão influenciados pelos vizinhos, pelos grandes impérios que a dominaram e pelos vizinhos, seja para combatê-los, seja para porque eles influenciaram e houve um intercâmbio de cultura, uma mistura de culturas, o que isso causou, se isso foi bom, se isso não foi bom, o que foi isso, né? Então nós precisamos saber desses vizinhos, dessa dominação estrangeira, da situação política que essa terra viveu, é muito importante também. Bom, o terceiro tema, nós vamos ver mesmo as questões topográficas. Qual é a diferença entre topografia e geografia? Topografia, por exemplo, é no monte. O monte é um lugar, né, dentro de uma região. Então a região é geográfica, o monte é topográfico. A cidade, a planície, o vale, o deserto. Então nós vamos ver essa parte mais topográfica. Certo? Então é mais ou menos isso que a gente vai ver. Uma quarta parte é muito simples, talvez a gente faça no meio delas, que é comparar com o Brasil. Com que estado brasileiro poderia ser comparado a terra de Israel inteira? Mais ou menos, se a gente pega o Brasil, de que tamanho é a terra de Israel em comparação com o Brasil? Seria mais ou menos isso, só para a gente ter uma ideia. Porque aqui no Brasil nós estamos num gigante, então tudo para nós é muito grandioso quando se trata de geografia. Nos outros países aí a coisa é muito simples, não é? A gente mora fora, eu estava estudando lá na Espanha na época do doutorado e as irmãs disseram: esse final de semana nós vamos para Lourdes, para a França. E e quando vocês voltam? Nós vamos na sexta, voltando no domingo. Aí eu só algumas horas daqui para lá do trem. Eu disse, aí quando eu comparei, eu disse, meu Deus do céu, eu levo o dobro de sair para ir de Belo Horizonte para Fortaleza. Quer dizer, eu levo talvez mais tempo de ônibus de Fortaleza para Teresina do que de certas partes da Espanha para a França. Porque tudo é minúsculo e a gente só pensa geograficamente de forma grandiosa. Eu estava pegando na internet também a caminhada que teve aqui em Fortaleza na época, essa caminhada que junta tanta gente, né, milhares de pessoas, e estava mostrando para as irmãs, elas ficaram admiradas como conseguiram, se o país inteiro estava nessa caminhada. Para juntar tanto católico, né, tinha que ser católico do país inteiro, e vai gente do país inteiro. Eu disse, não, vai gente de uma cidade, uma metrópole com as regiões metropolitanas. É muito interessante. Agora, o que é triste, né, é que esse tanto de gente cristão, dentro de grupos cristãos e coisas básicas do nosso país, um pouco mais de educação, um pouco mais de honestidade, não tem. Então, o que é que esses cristãos tanto fazem? No mesmo dia eu disse para ela que, porque lá na casa não tinha estacionamento, o carro era deixado na praça, ficava a poucos metros da casa. E todas as pessoas deixavam os carros na praça. Chegavam do trabalho, deixavam o carro na praça e iam para casa. Não tem espaço para ter estacionamento nas casas. O carro fica na praça. E aí eu me admirei, porque o carro fica na praça. Ela disse, por que você se admira? Porque se fosse lá, o carro não estaria no dia seguinte. E ela disse, e onde estavam aquelas pessoas todas da caminhada, não é? Da caminhada disse, eu não sei o que elas estão fazendo, mas eu garanto que os que
Porque os que desmontam o carro na praça não são aqueles que estavam na caminhada por um Brasil melhor. Então vamos lá. Isso é só para a gente ver que quando a gente entra nessas questões bíblicas, a gente tem que se sentir como estrangeiro. Não vamos achar que a Bíblia foi escrita ontem em português e por alguém que conhece o Brasil. Ela fala de uma geografia que é estranha a nós, que nós precisamos entender. Às vezes não há nem como traduzir. Muitas vezes o que se traduz por deserto não tem muito a ver com deserto ou com o que nós imaginamos o deserto. Então, teve há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, uma ênfase no mês de setembro, uma ênfase ao livro do Êxodo. O livro escolhido para a reflexão foi uma parte do livro do Êxodo. E quando eu vi, e nós participamos como assessores da CNBB, na escolha, na composição do texto, muitas pessoas participaram da composição do texto. Quando o texto foi publicado, que o texto falava no deserto, era a travessia dos hebreus no deserto. Quando veio o livro da CNBB, a capa era uma praia, porque era uma areia que não tem nada a ver com o deserto. Nós não temos, tá lá, deserto, não tem nem noção. Então o que era? Era areia com as pegadas na areia, isso é praia. Não é isso que a gente deve pensar quando pensa deserto em Israel. Então todas essas coisas nós vamos tentar ver aqui. Então, o meu roteiro não é talvez igual ao de vocês, porque é uma edição anterior, mas eu digo a página e vocês olham. Aqui é página 14 e tem essa figura. É isso? Uma de vocês? Página 13. Minha 14 aqui. Então, nesta figura, que nós devemos ver é o seguinte. Antes de nós tratarmos a geografia, bíblica, nós temos que ver o que eles pensavam quando eles iam colocar a geografia, a topografia em relação ao mundo. Eles pensavam em um universo dividido em 3 principais planos, níveis, ou para a gente entender melhor, andares. Então, como nesse prédio que a gente está aqui, 3 andares, o universo era 3 andares. E a partir desses 3 andares que se coloca a geografia. Tem a ver com os 3 andares. Então, a primeira coisa que eles pensam é que existe uma parte que é o primeiro andar, que é água. É tudo água. E o que nós chamamos de terra seria uma ilha, porque é algo que Deus fez sobre as águas. É um firmamento, quer dizer, é algo firme sobre as águas. Então o solo que a gente pisa, para eles, está sobre as águas. Para eles pensam no universo como se fosse do tipo um grande útero e tudo estava imerso na água. Então Deus precisou, para criar o ser humano, Deus precisou de um espaço vazio para que a gente não morresse afogado. Então Ele separou as águas. Uma das coisas principais que Deus fez foi separar as águas. Pegou parte das águas e jogou para debaixo da terra. E parte das águas ele jogou para cima da terra. Então ele precisou de 2 solos, 2 lugares firmes que são chamados de firmamento. O primeiro desses lugares firmes é a terra, o primeiro firmamento. É algo firme sobre as águas. Então nós não corremos risco, não estamos sobre areias movediças, nós estamos sobre um firmamento, algo que é firme, a gente anda, tem um solo, é duro, certo? Então aí, a partir daí, nesse lugar firme vão estar todas as nações, inclusive Israel.
para sustentar as águas lá em cima, porque eles olhavam para esse azul aí e pensavam nesse azul como água, oceanos lá em cima, ele precisou de outra coisa firme para segurar essas águas lá em cima. Colocou algumas portas, algumas janelas, para quando precisar chover, abrir essas comportas como se fosse uma represa. Então, o céu, essa parte de cima, é uma represa. Tem comportas como uma represa. Quando se constrói uma represa em um rio e é necessário deixar fluir um pouco da água, porque houve chuvas e o rio está sobrecarregado, ou uma represa num açude, se deixa passar um pouco, vazar um pouco da água para manter o nível, para que não haja um transbordamento. Então, esse azul aí em cima é uma represa, segura águas quando é necessário, deixa sair alguma. Tem que entender essa cosmovisão, senão não vamos entender mais nada. Começa daí. E embaixo também é água. Então, quando a pessoa está correndo risco de morrer, no Salmo, ela reza assim no Salmo: eu já estou sentindo as águas passarem em cima da minha cabeça. Ora, as águas só podem passar em cima da minha cabeça, as ondas em cima da minha cabeça, se eu estiver mergulhado. Ou seja, eu já estou me sentindo morta, já estou me sentindo no Sheol, a coisa já está acontecendo comigo, eu já estou vendo o perigo de estar lá embaixo mergulhado no Sheol. Então, o Sheol seria o andar de baixo, cheio d'água. Para você ver como a maneira de imaginar, o imaginário, vai mudando. Então, para esses povos antigos, tanto para Israel quanto para as nações vizinhas, o andar de baixo é água. Já para o grego, o andar de baixo é fogo. Sabe por que a gente diz que o inferno é fogo, é para o caldeirão? Porque a gente já tem uma mentalidade ocidental. Porque se a gente tivesse a mentalidade oriental, a gente ia ficar lá mergulhado na água. Certo? Então, é uma maneira de imaginar o mundo a partir do que eu vejo. O que eu vejo? Eu vejo a onda. A onda querendo cobrir a terra. Então, eles imaginam o quê? Que aquela água do mar já cobriu um dia a terra. E o Salmo diz assim: quem foi que fixou limites ao mar? Quem foi que disse ao mar: mar, tu não vai subir tudo que tu queres, mas tu vai só até aqui, até a praia? Então, quando vai falar, elogiar o Deus Criador, diz que o Deus Criador fixou limites ao mar. O mar tenta toda hora cobrir a gente, mas Deus não deixa. Tem um limite, você só vai até aqui. E a partir dali, o mar não deveria ir. Então, quando tinha do tipo anti-tsunami, eles perguntavam o que a gente fez de errado, porque Deus disse: eu vou deixar o mar cobrir de novo. E aí a gente tem que se ajeitar, porque senão o mar cobre tudo de novo, porque essa água já cobriu tudo. Então, eles estão preocupados com... A grande preocupação do tempo antigo é se acontece alguma coisa para as águas voltarem ao lugar onde estavam antes. Porque se as águas voltarem para o lugar onde elas estavam antes, nós estamos mergulhados. Nós vamos ficar dentro da água. E a gente não respira dentro da água, então a nossa situação é muito difícil. Quando os antigos tinham medo de dilúvio, eles tinham medo era que as águas voltassem ao seu estado anterior, que eles acreditavam que tudo era dentro d'água. E por que eles achavam que tudo era dentro d'água? Pela observação das ondas e pela observação do nascimento dos mamíferos. Eles cuidam de ovelhas, os mamíferos vêm da água, estão mergulhados em água, no líquido amniótico. Então tudo é mergulhado em água até que comece a viver. Começou a viver, deixou de ser mergulhado em água. Então, as narrativas do dilúvio, sabe aquele quadro da vovó com a arca andando e a chuva caindo? A narrativa do dilúvio, quando a gente vê na Bíblia, diz assim: as águas de cima desceram e as águas de baixo subiram. Ou seja,
A narrativa do dilúvio é: as águas voltaram ao estado onde ela estava, e a arca de Noé, porque tem que ser toda fechada e toda passada o piche, porque foi o primeiro submarino que existiu. O primeiro submarino foi feito por Noé. Porque a arca de Noé, na narrativa bíblica, ela ficou mergulhada na água. Aí Deus começou de novo a botar água para cima e água para baixo, e aí apareceu o cume de um monte, a arca atracou lá. Isso, o dilúvio, logo no início do Gênesis, você só entende se entender isso. Não foi que choveu. É que as águas de baixo, Deus abriu as comportas, as águas de baixo desceram, as águas de cima desceram e as águas de baixo subiram. Está escrito desse jeito lá. Certo? Então a gente entende isso a partir de uma imaginação que eles tinham do mundo. Vocês acham isso engraçado? Vocês acham isso estranho? Eu vou dizer o seguinte: essa cosmovisão ela tem mais de 3.000 anos. Agora vamos para 500 anos atrás. 500 anos atrás, os marinheiros não queriam entrar nas canavelas e vir para cá, porque depois do mar tinha um abismo. Há 500 anos atrás. Então não vamos achar estranho o que diziam há 3.000 anos atrás. Há 500 anos atrás se pensava assim. Por quê? Será que não tinha lógica o que eles pensavam? Tinha sim. Tinha lógica, porque ninguém foi. Aí tem um doido que acredita que a Terra é redonda e diz: não, a gente vai para as Índias aqui para frente, mas as Índias estão lá atrás. Ora, a gente vai arrodear. A gente vai aqui para frente, faz a volta e pega as Índias lá atrás. Elas queriam ir para as Índias. Os povos que eram comerciantes de púrpura, de todas aquelas iguarias, aquelas coisas importantes. Então, vai aqui adiante. Tanto que quando chegaram aqui achavam que estavam nas Índias. Hoje chama índio. Índio é habitante da Índia, de um lugar. Por que chamaram índios e índias aqui, os habitantes que achavam que estavam na Índia alguns? Índio mesmo? Hoje a gente tem que chamar de indiano para poder fazer a diferença. Índio é Gandhi e não os nativos do Brasil. Então, eles queriam atingir a terra chamada Índia, a região do globo chamada Índia. Então é para o outro lado. Não, a gente vai por aqui, a rodeia, que é redonda, a gente sai do outro lado. Mas você está maluco, não é redondo não, vai cair lá na frente. Há 500 anos atrás. Quer falar? Diga. Porque para que houve assim, é uma pergunta que vocês também fizeram. Porque houve alguns corpos nas pessoas depois do dilúvio, que as águas baixaram, ficou terra. Mas esse mistério. Se nós pegarmos o dilúvio como sendo um acontecimento único na história, aí ele fica sem sentido. Agora, se foi como na vez passada que a gente... Quem veio a vez passada viu que a gente tem 268 narrativas de dilúvio. E que o mundo é o mundo que eu conheço, é o meu mundo. Se eu moro em Fortaleza, eu nunca atravessei a Serra Grande, eu não sei o que tem do outro lado da Serra Grande. Então, se tiver uma enchente aqui, é uma enchente que cobriu o mundo inteiro. Claro, todo mundo que eu conheço é daqui até a Serra Grande. Então, dilúvio são vários. Dilúvio são as grandes enchentes. Os sobreviventes das grandes enchentes narraram aquilo. O autor bíblico escolheu uma narrativa para fazer uma mensagem teológica, uma mensagem não de destruição, que o dilúvio não quer nunca falar de destruição, começar de novo. Então, se tiver uma pessoa que esteja capaz de recomeçar, Deus recomeça tudo de novo. Então, é uma narrativa de recomeço, uma narrativa de aliança, uma narrativa profunda se a gente não leva ao pé da letra. Gênesis de 1 a 11, jamais, do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, jamais pode ser pega ao pé da letra, porque são mensagens teológicas profundas para serem lidas de forma simbólica, não é?
Então, muito profundo se a gente leva em conta o simbolismo. Se a gente não leva em conta o simbolismo, a gente estraga a proposta do autor. Maria Augusta queria falar? Não, era essa compreensão, né? Que quando eu era pequena que chovia, eu achava umas coisas. Aí eu agora viajando, vejo, passo uma chuva na estrada, chego lá no carro, né? Sim. Tudo cedo. Quando a gente via a chuva mesmo, quando a gente era criança, a gente achava que estava chovendo em todo que era lugar. E essa ideia era dos povos, né? Era dos povos que eram crianças, tinha a mentalidade de criança. Aquilo que imaginava, não é? Então, para a gente ver só isso aqui, então o que eles têm? Tem o Sheol lá embaixo, onde estão todos os mortos, eles não precisam respirar, estão dormindo. Lá embaixo, mergulhados nas cavernas, em água, confortavelmente. Por que eles estão? Por que é importante que eles fiquem mergulhados em água depois que morreram? Para ficar confortável, igual antes de nascer, a gente estava mergulhado em água. É óbvio, é uma questão lógica para eles. Então, tem algum problema alguém morrer e ficar mergulhado em água? Tem não, tá? É para ficar confortável. Então, era até uma forma de manifestar que a vida continuava da mesma forma que começou. Quando começou, estava mergulhado em água no útero materno, estava confortável e nem queria sair de lá. Terminou o que tinha que fazer aqui, voltou para a situação inicial. Voltava para junto dos pais, das mães, eu vou para junto dos meus pais, é a expressão bíblica para a morte. E aí volta para a situação inicial. Na situação inicial estava mergulhado em água, volta para ser mergulhado em água. E acontecia com todo mundo, bom ou ruim, acontecia com todo mundo. Morreu, volta para a situação inicial, vai ser mergulhado em água, vai estar confortavelmente lá, cuidado no Sheol. Em cima, na parte do andar de cima, ficava, em primeiro lugar, os pendurucalhos, né? Os adereços, aquilo que as mulheres usam no pescoço, um monte de pendurucalhos, quanto mais pendurucalhos, assim, para dar uma força à roupa, que você veste uma roupa e não coloca nada pendurado no pescoço, parece que tá faltando alguma coisa. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade de me acostumar quando entrei para a vida religiosa é cadê os meus adereços, meus brincos de argola. Eu não conseguia vestir uma roupa e não colocar alguma coisa pendurada no meu pescoço. Foi uma das coisas que eu me sentia estranho. O postulantado era uma estranheza. Cadê eu fazia tanto esse gesto de brincar com as biju, né, com as bijuterias, que eu às vezes fazia assim, aí eu via que não tinha nada pendurado em mim, eu me achava estranho. Então aquilo valoriza, os adereços valorizam a veste da mulher, ela se sente melhor. Então o que Deus fez? Enfeitou, colocou estrelas penduradas lá em cima, o sol, a lua o sol e a lua são as lamparinas. Então, do jeito que eles pensavam na casa, tem a casa, no canto da casa tinha um lugar bem alto, onde colocavam uma luz, não é? Um candeeiro, um lampião, com óleo de azeite de oliva, né? Azeite de oliva, pavio, e aquela luz alta na parte alta da casa iluminava todo aquele lugar. Então, quanto mais alto a luz, o facho de luz era uma luz pequena, mas dava aquela iluminação naquele espaço. Então, a luz tem que ser colocada em cima. O que é o sol? É só um lampião, um candeeiro, uma lamparina mais forte, que ilumina o dia, e a lua faz o mesmo serviço iluminando a noite. As estrelas dão aquele colorido. Então, as estrelas, além de darem o colorido, elas também têm uma função, elas marcam as estações de plantar, as festas da liturgia, eles reconhecem que a estação vai começar pela posição das estrelas. E as estrelas também servem de referência, porque se você está num lugar que você atravessa desertos, você tem que se situar, ou então lugares que você anda de barco, você tem que se situar pelas estrelas, a posição das estrelas.
Hoje em dia a gente não tem o hábito de olhar para as estrelas. Eu gosto demais de olhar para as estrelas. Quando eu estou no interior, eu ou durmo tarde ou acordo cedo para olhar para as estrelas. Eu gosto demais das estrelas. E ver as estrelas se apagando para dar lugar ao sol é uma coisa maravilhosa. Então, as estrelas começarem a aparecer, a brilhar no céu bem escuro, é uma coisa linda. Então a gente não tem mais o hábito de olhar para as estrelas. A gente não pode ficar mais na frente da casa, porque o ladrão leva as coisas. Então, mas no interior a gente ainda pode ficar, se dar o luxo de olhar para as estrelas. Então as estrelas eram importantes, o mapa da Terra estava no céu. Por isso que as pessoas se deixavam conduzir muito espiritualmente, porque elas só andavam aqui embaixo se elas soubessem ler os astros, a posição dos astros. Senão não saía para lugar nenhum. Daí que nasceu a astrologia, por causa disso. Nasceu de uma lógica. A astrologia nasceu de uma lógica. Se eu só posso plantar quando eu ver tal constelação, então será que essa constelação manda apenas na chuva? Ou ela manda também na minha vida? Porque eu organizo toda a minha vida baseada na constelação. Porque eu tenho que preparar o terreno, eu tenho que plantar, eu tenho que me preparar para as chuvas que vêm. Tudo isso vai depender daquela constelação. Então ela influencia na minha vida. E começou a influenciar por aí, e aí depois passou a ser visto como algo que influenciava o destino. Hoje em dia a gente não precisa de constelação para nada, não é? Mas antes a gente precisa da moça do tempo, que fala lá no jornal, ou então já tem no computador. Na hora que a gente abre um computador que esteja ligado à internet, já tem aquele gadete que diz se vai ser pancada de chuva, se vai ser nublado, se vai ser um sol escaldante. Mas as pessoas não se preocupam mais com isso, tá? Então, antes elas mudavam a vida delas a partir das estações, e nas estações tinha as constelações que eram mais visíveis do que outras, pelo movimento mesmo da Terra ao redor do Sol. E isso influenciava a vida delas. Então você tem que saber isso. O Sol é uma lamparina, um lampião que sai de uma ponta a outra desse azul para fazer o seu papel. A Lua também. As estrelas marcam as festas litúrgicas das estações. Não existia essa camada de ar, era água. Por questões lógicas. Porque eles olhavam o mar Mediterrâneo azul, igual o que está lá em cima. Além do mais, quando chove, e chove bastante, a água vem da onde? Lá de cima. Então lá em cima é água. Então o azul era água. Era o oceano de cima. Bom, até aí nós já entramos nessas questões. Agora vamos começar a ver. Tem um outro mapa. Aqui está na página 18, mas... 17. Se vocês acham que está calor, que não está funcionando bem, é só chamar ali o Marco que ele... Tá bom. Eu vi algumas pessoas. Então nós vamos agora saber o que é o crescente fértil. Primeiro, o nome crescente. Crescente quer dizer lua crescente. É o quarto crescente da lua. Porque essa região, se eu passo riscos ao redor da região fértil, que fica próxima ao deserto da Arábia, se eu passo o risco, fica um formato de um quarto crescente de lua. Então, vocês têm aí a Arábia Saudita, tem o deserto da Arábia, bem grande mesmo, o deserto da Arábia. O risco que está aí são os limites da área fértil perto desse deserto da Arábia. E tem o formato de um quarto crescente. É uma terra que começa lá do rio Nilo, a ponta do quarto crescente é o rio Nilo no Egito. Segue, tem o rio Jordão em Israel, e depois
tem o rio Eufrates, o rio Tigre e termina no Golfo Pérsico. Então, tudo isso aí é o quarto crescente. Todas as histórias da Bíblia se dão no quarto crescente. Todo o Antigo Testamento é no quarto crescente, crescente fértil, não é? Todas as histórias do Antigo Testamento no crescente fértil. Ou estão no Egito, ou estão na Terra do Meio, que é Israel, que na época chamava Canaã, ou estão lá na Mesopotâmia, no Eufrates e no Tigre. Só se movem aí, no crescente fértil. As histórias do Novo Testamento, a parte de Paulo sai do crescente fértil. Nas viagens de Paulo, quando ele escreve fora de Israel, ele está fora do crescente fértil. Mas só Paulo, as menções às viagens de Paulo. O demais é tudo dentro desse crescente fértil. Então nós temos que entender isso aí, essa meia-lua fértil ou crescente fértil, como alguns livros colocam. É importante porque o que acontece nesse crescente fértil? Para a parte aí mais à direita, que é a área chamada Mesopotâmia, Mesopotâmia é uma região do planeta, era assim nomeada porque ela estava entre dois rios. Quer dizer, o pé da letra, entre rios, Mesopotâmia. Lá onde meus parentes moram atualmente é Teresina, no Piauí. É chamada a Mesopotâmia do Nordeste. Está entre o rio Poti e Parnaíba. É uma terra entre rios. Então, a Mesopotâmia é a região em que se desenvolveu diversas civilizações que estão extremamente vinculadas com a história de Israel e a história bíblica. São civilizações nessa região. Então, Mesopotâmia não é uma cidade, Mesopotâmia não é um país. Mesopotâmia é o nome de uma região onde vários povos conviveram de forma às vezes pacífica e de forma às vezes bem conturbada, né? Então, muita coisa que nós temos na Bíblia, inclusive o surgimento do texto bíblico escrito, é na Mesopotâmia. Então, o texto bíblico que nós temos, a maior parte dele do Antigo Testamento, foi escrito na Mesopotâmia. Então, tem influência da Mesopotâmia, porque eu tenho influência do local onde eu estou quando eu escrevo. Mesmo que eu esteja escrevendo uma história sobre outra que se dá em outro país. Então, eu falei para vocês, fui para a Espanha para terminar minha tese, estudar lá para terminar a tese. Mas o fato de estar na Espanha, né, me fez ver coisas que eu não via quando estava no Brasil. Então não é só ler, não é só ter aula com uma faculdade especializada no assunto. É que quando eu saí, eu abri minha cabeça para outras coisas, e aquele capítulo que eu escrevi lá, valorizando coisas que eu não valorizo, porque quando tudo está presente a gente não valoriza. Então quando eu assistia uma notícia que o avião da TAM tinha caído a tentar aterrissar e as pessoas sofrendo aquela coisa toda, aquilo ali parecia que tinha morrido alguém da minha família. Uma pertença a um povo que aqui eu nem... O que é um país tão grande? A gente sai do Nordeste, vai para o Sudeste, chega lá, chama a gente de Paraíba, né? Porque todo nordestino é Paraíba. E aí a gente fica irritado porque não chama a gente do local que a gente conserta imediatamente, dizendo, eu não sou paraibano não, né? Ou então chama a gente de baiano. Se a gente for comer farinha, diz, ai, baiano. Eu digo, não é só baiano que gosta de farinha, né? Então, mas a gente não se sente pertencendo ao Brasil. Então, se eu estou aqui em Fortaleza e acontece alguma coisa assim, uma tragédia lá no Rio, São Paulo, qualquer outro local do Brasil, eu sinto. Mas não é como a gente estando longe.
Eu não podia ver uma bandeira do Brasil e me dar vontade de chorar. Né? Então essas coisas todas, saudade. Então, aí escrevendo sobre o povo de Israel na diáspora. Ora, eu estava fazendo a experiência da diáspora. Então, obviamente, essa situação me comovia. Eu estava emocionalmente afetada pela aquilo que eu estava escrevendo. Então, o capítulo saiu diferente dos outros. Todo mundo diz assim, mas esse capítulo é diferente dos outros. Porque a situação existencial era outra. Então, nosso texto bíblico ele é marcado pelo fato dos autores estarem longe da terra deles e estarem em outro país, em outra região. Ele é marcado por isso. Então nós precisamos saber da Mesopotâmia para entender o texto. Porque o texto não está falando na Mesopotâmia. Foi escrito lá. O meu texto de tese também não menciona a Espanha, a não ser no agradecimento que eu faço no início da tese. Agradeço à Universidade de Granada, aos professores de Granada, menciono o nome, agradeço às irmãs que me acolheram, né? Essas coisas todas, mas eu não escrevi sobre a Espanha. Só que a Espanha marcou, o fato de eu estar lá marcou a escrita. Então, da mesma forma, é o texto bíblico. Eles não estão falando sobre a Mesopotâmia, mas o fato de estarem na Mesopotâmia marca aquele texto, certo? Então, isso aí é importante. Então, nós precisamos saber dessa situação. E tem mais, porque na Mesopotâmia tinha enchentes, tinha invasão de povos estrangeiros o tempo todo, e os mesopotâmicos começaram a migrar rodeando, como diz lá no interior do Piauí, arrodeando o deserto, e foram chegando a essa terra, que é esse corredor, que na época chamava Canaã, e hoje é a terra de Israel ou Palestina. Então, a primeira notícia que nós temos, quando termina os textos da criação, é que Deus chamou Abraão de Ur da Caldeia. Ur da Caldeia é a Mesopotâmia. E ele começou a se encaminhar em direção à terra de Canaã. Então, a gente tem que saber o que levaria alguém, será que foi só Abraão? Não, foram vários, a migrar da Mesopotâmia em busca de paz, em busca de sossego, porque além de estar o tempo todo guerreando, o tempo todo sofrendo questões de enchente, ainda tem o fator que Abraão não tem filhos, ele não tem descendente, e ele passa a ser humilhado pelas pessoas da época dele, lá os conterrâneos e os contemporâneos dele. Então, tem essas migrações em direção ali ao Egito. E tem o Egito, que o tempo todo tem suas construções e quer trabalhadores para a construção civil, mas quer contratar bem baratinho esses pedreiros e as serventes de pedreiros e tudo. Como é que ele contrata barato? Tornando-os escravos. E vai buscar os escravos subindo aí também lá em Canaã. Então a gente tem que saber disso. Então essa situação geográfica aí, quer dizer, todo mundo quer esta terra, todo mundo quer a tal da terra prometida. Ela é terra prometida para todo mundo. Então, nós vamos agora um pouco ver o que era a Mesopotâmia. Vamos começar dessa parte posterior, e depois vamos para a parte mais inferior, que é, aí no mapa, que é o Egito. Então, a cidade de Ur era uma das cidades mais importantes lá pelo ano de 1850 a.C. Era um centro administrativo, religioso, político e econômico dos sumérios. Os sumérios foram muito importantes na história lá da Mesopotâmia. Um povo que tinha um sistema numérico tudo dele era baseado no 6, em múltiplo de 6. Era o 6, o 12, o 18, e assim até não tinha esse sistema decimal que nós temos. Ele não entendia essa coisa de 10, de 20, de 30, não entendia nada disso. E fez
grandes mudanças. Nosso sistema de marcar o tempo é baseado no sistema sumérico. Nós temos 60 segundos, 1 minuto. 60 minutos, 1 hora. Era assim que ele, como são os nossos meses do ano, 12. É tudo isso baseado no sistema dos sumérios. Tudo isso é baseado no sistema dos sumérios. Então a gente, ainda hoje, eles lá há 2.000 anos atrás, 3.000 anos, que é 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos atrás, foram eles que nos deram por herança marcar o tempo assim, 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 hora. O dia tem 24 horas, 12 e 12. E nós temos 12 meses no ano, nós já damos isso deles. Nesse sistema de 6. Né? Então, era dessa cidade, dessa região, dessa cidade de Ur da Caldeia, que diz que saiu Abraão. Então, eles foram... Ur foi uma das principais capitais, depois mudou para Acade, mas antes era Ur. Então, não é só Abraão que quer sair de Ur da Caldeia, e não foi só ele que saiu. A diferença é que ele saiu baseando-se numa fé, numa experiência profunda que ele teve com um Deus diferente, que não era Deus dos mesopotâmicos. Um Deus que não podia ser visto, um Deus que caminhava com ele de modo íntimo, que ele não entendia direito nem quem era esse Deus, nem qual era o nome dele, nem como é que fazia para agradar. Não sabia nem como que ia fazer para agradar. Será que é matando meu filho? Será que não é matando meu filho? Será que é... Ele teve que vir o Melquisedeque de rapaz, eu vou te dar uma dica. Tu faz uma comida, tu faz um pão, tu faz o vinho, tu agradece, tu diz esse pedacinho aqui é dele, esse pedacinho aqui é meu, é da minha família, do meu servo. É assim, ele gosta de comunhão, é um Deus que gosta de estar junto da gente, comer pão e vinho junto com a gente. Tu faz um almoço para ele, um jantar para ele. É assim que ele é um Deus muito próximo, muito familiar. Né? Então Abraão não sabia nem direito como é que servia esse Deus, como é que chamava esse Deus, mas acreditou nesse Deus. Um Deus que mostrou para ele as estrelas. Né? Um Deus que deixava Abraão com o pé no chão. Olha para as areias, não deixe de olhar para a areia da praia. Não deixe nunca de ver onde que seus pés estão. Olhe para a areia. Olhe para a sua realidade, mas mantenha também o olhar fixo nas estrelas. Olhe para cima. Veja a coisa de cima, o problema de forma mais profunda. Então era um Deus que educava Abraão. Agora é interessante que eles construíam torres. Quando os suméricos eles foram perdendo o poder para os acádios, e eles criaram uma civilização chamada de Sumério-Acadiana, ou Acádica, Sumério-Acádica. É um tipo de civilização que era a mistura dos dois povos. E eles tinham uma coisa muito interessante, porque lá nessa região da Mesopotâmia não existia montanhas, não existia montes altos. E os povos que invadiram a Mesopotâmia tinham o costume de adorar os seus deuses nas montanhas, nos montes. Por quê? Porque é muito simples. Se você mora você for a Minas Gerais, Minas Gerais tem muito monte, principalmente em Belo Horizonte tem muito monte. Aí você olha para um monte daqueles, um dia nublado, você não vê o final do monte. O monte termina na nuvem. Então, se eu olho daqui de cima, o monte está tocando o azul aí. Ele está... Então, quem sobe na Serra da Piedade, lá em Minas Gerais, tem até santuário lá, parece estar bem pertinho aí do céu. Então as pessoas queriam falar com as divindades, eu queria que a divindade ouvisse, porque aqui de baixo fica mais difícil de ouvir. Subia no monte e era visto e ouvido pela divindade, porque ficava mais fácil para a divindade que mora lá nesse azul, né, que ela tem
tem uma ilha lá, tem a água, mas do jeito também tem um lugar, né, que é para a divindade. A divindade, aquilo ali é o lago de Deus, brincar lá com seu jet ski, com as suas coisas lá. Então, e de vez em quando ele repassa essa água dele lá do lago dele, que ele tem lá em cima, com a gente. Tá? É um açudão grandão e ele é um daqueles fazendeiros que mora perto do açude. Então, ficava melhor para ele escutar e ver. Então, ele fazia o sacrifício lá em cima do monte, porque era mais visível para a divindade. Inclusive, os templos antigos, não só dessas civilizações, mas também das civilizações da América, eram templos em formato de ser humano, para que Deus, olhando de cima, visse um homem deitado. E aí ele via aquele homem gigantesco deitado e dizia: quem é aquele? Eu não criei, deixa eu olhar direito. Ah, não, uma casa para mim. Lá tem os pequenininhos, estão lá dentro daquela casa, fazendo coisa para me agradar, tá certo. Era para chamar a atenção da divindade. Fazia o templo no formato de uma pessoa deitada. Então, eles eram acostumados a adorar nos montes. Mas na Mesopotâmia não tinha esses montes. O que a gente faz? Olha, a gente faz um monte para nós. Vamos fazer um monte. E esse monte era meio parecido com pirâmide, mas não era igual a pirâmide. Porque eles eram... não tinha aquela ponta fina, mas no lugar como uma pirâmide tem uma ponta bem fininha, ali em vez de uma ponta era o templo. O templo era uma construção pequenina em cima daquela montanha artificial, chamava do zigurate. Então eram torres. Quando a gente fala torre, a gente pensa numa torre assim fininha, né? Bem alta. Não, torre de Babel é zigurate. Torre de Babel é uma torre para se chegar ao céu, e era esse o objetivo do zigurate. Fazer aquele papel do monte, que o monte toca o céu. Então a torre de Babel não é uma torre assim fininha, como se tem uma guarita ou alguma coisa assim. Não é isso, é um monte feito por seres humanos. Um monte para tocar o céu é um monte, uma torre para tocar o céu é um zigurate. O zigurate tem esse objetivo de fazer igual como os montes naturais. A gente olha e vê ao final do monte, a gente não vê, a gente vê só a nuvem, a gente acha que entrou no céu e tocou o céu. Então era nesse sentido. Bom, os sumérios também ficaram muito conhecidos pelo seu grande rei chamado Hammurabi, que fez um código de leis muito éticas, e das quais as leis da Bíblia são, muitas vezes, um aprofundamento, não chegam a ser cópia, porque tem coisas que para Hammurabi é uma coisa muito tranquila, e para a Bíblia é uma coisa terrível. O incesto, uma relação incestuosa, para o código de Hammurabi é uma coisa sem problema. Pega se houve um relacionamento sexual entre irmãos ou pai e filho, o que deve fazer é expulsar da cidade. Para a Bíblia isso aí deve ser apedrejado. Então não é simplesmente uma cópia. Para o código de Hammurabi, se a pessoa roubar, tem que ter as suas mãos cortadas, amputadas. Para a Bíblia não tem que ter um julgamento, tem que devolver o que pegou e pagar 5 vezes mais, dependendo do que seja. Se for um bem extremamente importante, como uma ovelha, você tem que pagar até 5 vezes mais. Mas não vai cortar as mãos dele. Ele vai desembolsar uma grana danada. Se ele não tiver, ele vai trabalhar até fazer aquela... Não basta restituir. Enquanto a pessoa ficou sem o objeto, o dono do objeto ficou sem o objeto, teve prejuízo. Tem que dar indenização. Indenização 5 vezes mais. Dependendo do que seja. Pode ser 2 vezes mais, 3 vezes mais, até 5 vezes mais. Um bem necessário. Era um animal de arar a terra,
Alguém roubou, foi descoberto que realmente devolve. Não tem não, já vendeu? Vai ter que pagar o valor dele e vai ter que indenizar todos aqueles dias que aquela pessoa ficou tendo prejuízo porque não plantou a terra. O Código de Hammurabi mandaria simplesmente cortar as mãos. Então também não adianta dizer que a lei de Moisés copia Hammurabi, porque isso é uma idiotice de universidade, professor universitário que nunca leu o Código de Hammurabi nem a Bíblia. Então às vezes as pessoas se preocupam tanto com o que o professor está dizendo. Leia. Então temos isso aí, é muito importante, esse código antigo, muito anterior à Bíblia. Agora, se a gente passa para o outro lado do crescente fértil, nós temos o Egito, que o Egito também é muito importante. Então veja, só ainda para a gente, alguns pontos que a gente não pode esquecer. Se eu penso ter um templo ou um santuário, ou então adorar a divindade num lugar alto, se tem isso na Bíblia, eu devo isso às civilizações que tinham esse modo de pensar. Então, a experiência de Moisés com Deus tem que ser no Monte Sinai ou Horebe. Porque se Deus falou com Moisés, não vai falar com ele sem ele tá lá em cima do monte. Só pode ser se for assim. Por quê? Por que é assim que eu escrevo? Porque na minha mentalidade não dá para Deus falar com a pessoa se a pessoa não estiver em cima do monte. Então Moisés está lá cuidando das ovelhas. A ovelha vai se distanciando, vai subindo o monte, vai subindo o monte. Moisés vai atrás dessa ovelha. Acabou subindo um monte que era sagrado, que ninguém podia subir. Ele se distraiu atrás da ovelha. E lá estava a voz de Deus na sarça. É assim que eles escrevem. Por quê? Porque não entra na mentalidade dele que alguém possa ter uma conversa com Deus, ouvir Deus e Deus ouvir essa pessoa. Se a pessoa não estiver no monte, vocês acham estranho? Pois eu conheço gente que vai a Canidé, porque só funciona se for em Canidé para pagar a promessa, para pedir a ajuda do santo. Hoje, 2014. Eu não vou entender que há 3.000 anos atrás a pessoa achava que Deus só falava no sítio. Se hoje tem gente que acha que só vai falar se for em Canidé, que ir para a missa, que mora bem pertinho de uma capela, mas não pode ir, porque não é do São Francisco de Canidé, que é de Canidé. Dia 13 de maio, a igreja de Nossa Senhora de Fátima, sem condições de ter trânsito, mas não dá para ir para uma missa para honrar a Mãe de Jesus em outro lugar, porque tem que ser na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Isso em 2014. Então é uma visão mitológica de Deus, não é? Diga lá. Pois é. Não é? É até superstição. Hã? É até superstição. Por que é superstição? Porque é uma coisa que é mitológica, que não corresponde ao Deus que é espírito e verdade, etc. Você vê que no tempo de Jesus, a samaritana ainda pergunta: peraí, onde é que a gente vai adorar? É no monte ou é fora do monte? Quando Salomão construiu o templo, teve que construir no Monte Sião. Porque ai dele se construísse um templo num lugar baixo, Deus não ia falar. Teve que construir no monte. E para a Bíblia, o Monte Sião é o monte mais alto do planeta. É um montinho que não é de nada. Mas teologicamente é o monte mais alto que tem. Deus escolheu um monte mais alto, simbolicamente, espiritualmente. O Monte Sião é o mais... Se você estiver no Himalaia, você tem que olhar para cima para ver o Monte Sião. Porque o Monte Sião é o lugar mais alto do mundo. Ele toca o céu. Por que ele toca o céu?
Por que ele troca o céu? Porque lá tem o verdadeiro templo de Javé. Lá tem o templo do Deus verdadeiro. E os outros montes todinho tem templo para deuses falsos, que não existem. Foi o autor de Gênesis e o autor de Êxodo. Escreveu esse livro aí. Vai, você vai ter que continuar o nosso curso, porque hoje cada mês é uma coisa bem específica que dá condições para você vir e entendendo a outra. Então, essa de hoje é a geografia, são as terras onde a história aconteceu. Então, se a gente se dedica a esse tema, o local onde as histórias estão acontecendo, todas as histórias bíblicas, a gente vai entender muito da Bíblia, muito. Depois a gente vai ver quando, quem. Hoje nós estamos vendo o onde. São várias perguntas que se faz. Então hoje é o onde. Onde tudo isso aconteceu. As histórias são muitas, são 11 séculos, ou 12, tem autores que colocam 12 séculos, então se forem 12 séculos, são 1.200 anos, né? Vai lá que é muito tempo, que é 1.200 anos, né? 1.000 e tantos anos, que as histórias que levou para as histórias acontecerem tudo. Então, geralmente a gente começa isso tudo antes de Cristo. Porque depois de Cristo nós temos 2.000 anos, então ao todo nós temos 3.000 anos, no mínimo, entre nós e essas histórias. Então a gente tem que saber, dentro de 1.200 anos, onde mais ou menos nós podemos situar geograficamente essa história, essas histórias que levaram 12 séculos, dentro dessa faixa do planeta chamada Crescente Fértil. Isso aqui é o importante de hoje. Aí cada coisa tem que ser pedagógico, cada coisa a seu tempo. Então, no Egito, então, veja, essas coisas herdaram lá dos mesopotâmicos, não é? Já tinha essa coisa do monte. Mas essa coisa do monte foi algo que chegou na Mesopotâmia. Tanto que era uma terra que não tinha montanhas e não tinha problema nenhum ter montanhas. Por quê? Porque na Mesopotâmia tinha muitas florestas e eles adoravam as divindades nas florestas, nas árvores. Quando você lê a história de Abraão, ele sempre está perto de um carvalho. Ele procura uma árvore. Quando ele vai fazer algum sacrifício, ele faz próximo a uma árvore. É uma coisa da cultura dele. Depois, não pode, como são migrantes, não pode ter um templo de pedra. Chega num lugar, procura uma árvore frondosa, faz ali, pega uma pedra, faz dali um altar, faz o sacrifício e vai embora. Não deixou um templo. Por quê? Porque são seminômades, estão sempre andando, então não dá para fazer templo. Eles não têm terra, eles vão continuar e o templo deles vai ficar? Não existe templo. Os santuários são perto de árvores que eles chegam, perto de estrada, essas coisas assim. Então no Egito, nós temos no período bíblico, principalmente se dá a partir do Médio Império e do Novo Império. Então, a história do Egito é dividida em 3 grandes períodos: Antigo, Médio e Novo Império. O que nos ajuda aqui é o Império Médio e o Novo Império, que é o que tem a ver com a Bíblia.
Então, nesse Médio Império, é a época dos Ixos, né? Esse povo chamado Ixos. E eles trazem algumas mudanças para o Egito. Eles trazem a espada em forma de foice, que era uma novidade. Então, o objetivo da espada é mais cortar a cabeça, ceifar a pessoa. Ceifar não é tanto perfurar, mas é degolar. Então, a espada em forma de foice. Eles têm o carro de guerra puxado por cavalo. Ele não tem som, não. É mal contado. Então, tem o carro de guerra puxado por cavalo, que faz uma grande diferença, porque se tem um exército a pé e tem um soldado mais alto e mais ágil, porque está num carro puxado por cavalo, então vocês têm que pensar naqueles filmes do Império Romano, tipo parecido com bigas, são apenas um lugar para a pessoa ficar em pé, duas rodas de ferro, não é? É como se fosse Hoje em dia tem muito, às vezes no shopping, aqueles funcionários que andam naquelas coisinhas de motorizada, que tipo antes era só o patins, né? Mas depois ficou melhor. Eles têm aquelas duas rodinhas, eles sobem ali, e aeroporto, e eles agilizam o trabalho. Então o Egito tinha o carro chamado, é um espaço pequeno, só cabe uma pessoa. Ele tem algo parecido com um escudo, tem duas rodas de ferro e tem o cavalo para puxar. Então é mais fácil para guerrear. Isso aí fez deles um povo mais fortificado. E ele também construiu cidade com muros e torre de vigia. Então a cidade fortificada ficava parecendo com aqueles castelos da época feudal, aquele muro com um portão que tem que ser baixado, só entra quem tiver permissão, e vigias em cima do muro para ver quem é que vem e quem não vem. Tá? Então, essa aí é a parte do Egito, a civilização do Egito. Também uma coisa importante é que o Egito dava muito valor à escrita no papiro, e deu uma grande contribuição para o surgimento da Bíblia com essa questão da escrita e do papiro. E ter escribas, também na Mesopotâmia era muito comum a função do escriba, daquela pessoa que sabia escrever, ler e escrever. Então, no meio, entre a Mesopotâmia e o Egito, nós temos a chamada terra de Canaã. Então, a terra de Canaã é o corredor. Eu disse, é uma faixa bem estreita de terra que fica entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia. Tá? Então, todo mundo quer esse pedaço de terra, porque ele é a passagem, ele é o pedágio. Quem for o dono ganha, porque ali ele protege. Por exemplo, o Egito quer, porque se o Egito quer, ele impede a passagem dos inimigos. Antes de atingir o Egito, já são barrados ali, o bloqueio, a barreira lá do vôlei. Bate ali, é uma muralha, e não dá para passar dali por diante. Ganha, porque são as rotas comerciais, por onde passam as caravanas, e aí se cobra, para a caravana passar, se cobra o pedágio. E também é uma forma de escoar materiais pelo mar Mediterrâneo, de receber coisas que vêm pelo mar Mediterrâneo. Então é muito importante. Da mesma forma, a Mesopotâmia quer. A Mesopotâmia quer pelos mesmos motivos. Então todo mundo quer. Então não é de hoje que todo mundo quer aquele pedaço de chão. Todo mundo quer. Por causa da localização. Não tem muita coisa para oferecer.
Mas como tem gente que não tem noção do que diz que todo mundo quer aquilo ali por causa da água, porque, gente, a água é importante para Israel, mas Israel irrigou o deserto de Judá por gotejamento. As gotas caem calculadas por computador. Então eles sabem, eles precisam da água, mas mais do que todas as pessoas no mundo, eles sabem valorizar a água. Desalinizar. Vai desalinizar. O Mar Morto não prestava para nada. Hoje o barro que fica nas margens do Mar Morto é o que é mais usado na empresa de cosmético. É o melhor cosmético que tem, o cosmético feito, os cremes, as coisas para pele, tudo é feito de barro do Mar Morto, da lama que está ao redor do Mar Morto. Então eles sabem valorizar tudo isso. O que as pessoas querem é porque ali é uma faixa de terra entre continentes. É uma faixa de terra que não é deserto, que é intransponível. Não é o mar que precisaria de navegação. É uma coisa que se pode simplesmente hoje de carro dirigir e passar de um continente a outro, de um país a outro, né? Então todo mundo quer. Então a grande riqueza é a localização geográfica, porque os problemas que vêm do clima, da aridez da terra e tudo mais, não faria com que ninguém quisesse, a não ser a localização geográfica. Então, só um minutinho. A faixa, inclusive, que é do conflito, e se foi... é a faixa litorânea, que é a faixa de Gaza, que a gente vai ver aqui. A faixa que está a orla do mar Mediterrâneo é a região do conflito. Porque é a rota comercial. É a rota que dá acesso ao mar. De todos os povos que estão depois do deserto, só dá certo para sair pelo mar Mediterrâneo dali. Certo? Então a gente tem que entender essa questão geográfica. Então o que era? Essa região, esse corredor que hoje nós chamamos Palestina ou Israel, era chamada de... Já teve vários nomes, mas o nome bíblico que aparece biblicamente é Canaã. Canaã é a terra, é o nome que essa terra recebe, essa pequena faixa de terra, entre essas grandes civilizações. Canaã. E Canaã é composta por várias cidades e estados. O que quer dizer isso? Que não tem um governo único, que não é um país, é uma região em que tem vários reizinhos, que reinam sobre poucas pessoas. É como se fosse feudo. Tem um muro ao redor de um pequeno palácio e tem aldeões ao redor desse muro. Se tiver algum problema, eles correm tudo para dentro do muro, fecha a porta, o portão e estão protegidos. E assim são vários, os heteus, amorreus, ferezeus, etc. E todos eus que aparecem lá naqueles povos que Israel tem que guerrear para poder entrar naquela terra. Então não tem um governo centralizado. Tem várias cidades e estados. Chama cidade e estado porque cada cidadezinha é um país. Tem um reizinho, tem a sua administração própria. Então eu chego na cidade, Jericó, tem o seu governo, está lá murada, seu governo. Bet-Shan é outro reizinho, outro muro e assim vai. E cada uma, né, morando naquela região, mas era governo independente. Então, de certa forma, torna as pessoas que moram naquela região muito frágeis, porque se vem o Egito procurando escravo para levar para as construções, o primeiro lugar que vai é ali. E aí pega ali as pessoas como escravos, o que consegue. Então
Às vezes um daqueles reizinhos é inimigo do outro, não vai ajudar. Então torna a região mais suscetível de ataques, né? Então lá em Canaã a parte, toda da parte que é fértil, né? Eles plantam e aproveitam cada espaço de terra fértil em Canaã para plantar. Então eles são dados à agricultura e à criação de rebanho de pequeno porte. Não criava gado graúdo, bovino, porque era difícil naquela terra árida. Então eles criavam principalmente cabras e ovelhas. Então gado miúdo, caprinos e ovinos, que se dá muito bem. Inclusive tem o cabrito montês, que é até símbolo dos parques nacionais de Israel. O cabrito montês, ele é engraçado, tem um chifre assim grandes, bem grandes para cima, e ele saltitante. Então ele está bem aqui, ele salta e fica numa pedra mais em cima. Ele salta, é chamado montês por causa disso. Ele é muito saltitante, ele vai subindo os montes assim e ele vai comendo aquelas ramificações rasteiras que tem nos montes, ele fica saltitando. Então facilmente ele se perde num daqueles montes que ele vai saltando, e dá um salto assim para cima e fica mais alto. Aí quem é pastor vai ter que subir devagarinho até chegar lá, escorregando para pegar. Então ela é muito comum lá em Israel. E tinha a religião dessa terra de Canaã, é uma religião para o Deus da fecundidade, que ele é nomeado na Bíblia como Baal. Baal é esposo da Astarte, ou Asherá. Então a mulher do Baal e o Baal são os principais deuses de Canaã. E eles recebem o nome de acordo com o lugar. Então, no lugar chamado Fegor, tem Baal Fegor. No lugar chamado Zebu, tem Baal Zebu, que depois deu Bel-Zebu, que depois deu o cão, né? Então, mas era o nome do Baal. Baal Zebu, quer dizer, o Baal daquela região ali de Zebud, e Baal da região de Fegor, Baal da região de não sei o que. Então ele era Baal, pé da letra, quer dizer Senhor. E esse Senhor, ele é de diversos lugares. Então tinha diversos santuários em Canaã. Aqueles reizinhos das cidades-estado adoravam esse Baal. Tem uma cidade-estado antiga, quando eu estava estudando lá em Israel, eu visitei as ruínas, eu fiz um curso rápido de arqueologia e história, né? Bem rápido, bem intensivo. E a gente foi às ruínas de Bet Shean. Então, Bet Shean é uma cidade-estado antiga dessa época, aqui antes da entrada dos hebreus nessa terra de Canaã. E perto do portão, tem um local do portão, uma cidade murada de pedras antigas. Ainda tem muito dessas pedras, desse muro, não é? Dá pra gente saber como era uma cidade há 3.000 anos atrás, uma cidade-estado. E já foi reconstruído o altar de Baal que tinha lá. Então é algo parecido com uma cama, o altar de Baal. Ele tem do tipo uma cabeceira, que é uma pedra, né, que vai simbolizar o elemento masculino, e uma pedra na horizontal, o elemento feminino. E ali colocava o que ia ser sacrificado ali, e ficava bem em frente ao portão da cidade-estado. Ali também onde se reuniam os tribunais, onde todo mundo se reunia, onde o rei dava os seus decretos, julgava as suas coisas, era lá de frente ao altar de Baal, né? Parecia que era um deus da fecundidade. Então o culto tinha a ver com a fecundidade, com a relação sexual, o culto a Baal. É muito condenado pela Bíblia. Então era uma religião comum em Canaã. Bom, com isso nós já chegamos aqui a quase a metade. Então avisando agora que é o intervalo, e depois a gente continua a partir do segundo e terceiro tempo, certo?